Olá, amigos do Papo.com. Bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Sérgio Tamer e nós vamos falar hoje sobre investimentos, sobre o que fazer com seus recursos, como gerir melhor agora, nesse momento em que a taxa de juros está muito alta, mas não vai continuar alta para sempre, né? E eu convidei o Cássio Bariani, que é meu amigo pessoal, que ele é sócio da Smart Brain, uma empresa que consolida extratos, e também é CEO da Líder Participação Single Family Office, uma family office importante no mercado. Bem-vindos ao Papo.com. Cássio, vamos lá. A gente se conhece há bastante tempo, na época de mercado. Não vou nem falar quanto tempo é, né? Melhor não Você falar. já passou por mercado financeiro, você já foi corretor de seguros. Já fiz algumas já coisas. fez algumas coisas e agora está num momento aí de vida alternativo. Me fala um pouco aí dessa tua trajetória. Legal. E como é que está a sua vida nesse momento. Não, primeiro, obrigado aí pelo convite, Tamer, não só pela amizade, mas um prazer estar aqui com você e falando dos assuntos que a gente gosta, né? Então, obrigado pelo convite. Não, basicamente, Tamer, o que a gente gosta muito de fazer é a parte toda de investimento a gente fala em equities, né? Mas em empresas de maneira geral. O que a gente veio se especializando nos últimos 30, 40 anos foi criar um processo de análise de empresas muito profundo. Uhum. E aí a gente dá preferência para fazer investimentos na parte de public equity, que é vamos dizer, o grosso dos investimentos, e além de public equity, a gente também faz investimentos em empresas de capital fechado, private equity e até um pouco em VC, as empresas mais startups e tal. Mas aí já numa proporção menor. E a Smart Brain é uma dessas empresas que a gente, na verdade, não investiu, mas a gente criou a empresa, até por uma necessidade própria do Family Office. E aí a gente acabou não só fazendo a empresa, pondo ela no mercado e sendo investidor dela. Quer dizer, ela nasceu porque essa Family Office é o dinheiro da família que vocês estão gerindo ali. Exato. E vocês estão olhando oportunidades de investimento. Exato. E a Smart foi uma dessas oportunidades, é isso? A Smart foi uma necessidade. Necessidade. Foi uma necessidade, não foi nem uma oportunidade, porque ela aconteceu, vamos dizer, mais ou menos assim, a gente, fim dos anos 90, 98, por aí, 97, 98, a gente começou a fazer investimento em fundos de investimento através do Family Office. Tá. Naquela oportunidade tinha uns 2.000 fundos no mercado já não era pequeno. Hoje tem 30 mil, 40 mil, mas é muito maior. Mas naquela oportunidade não tinha nenhuma ferramenta para a gente poder analisar os fundos que a gente queria investir. Uhum. Então o que a gente fez? Foi tentar ver se tinha alguma empresa que fornecia esse serviço, não existia. Aí a gente falou, vamos fazer um estudo proprietário nosso dos fundos? Então a gente foi lá na Ambid, né? Ambid naquela época, Ambima hoje. Fomos o primeiro comprador de dados da Ambima, dos dados dos fundos de investimento, esses 2.000, e aí a gente começou a trabalhar estudos em cima dessa base de dados da Ambid. Com esse estudo, a gente mais ou menos meio que selecionava uma gama de fundos, meio que a gente ranqueava esses fundos. Tipo, esse fundo é 5 estrelas, esse é 4, esse é 2. E com isso a gente falou, nos 5 estrelas eu posso investir X%, no 4, Y% e assim sucessivamente. E isso começou a cair para alguns amigos, family and friends, aí começou todo mundo conhecer, falou, que legal, a gente também quer, você não pode disponibilizar para a gente? E aí a gente criou a primeira empresa nossa de análise de fundos, com base toda já em tecnologia, que foi a época do boom da internet, lá perto dos anos 2000. Essa empresa cresceu muito, porque foi a primeira empresa a fazer ranking de fundo de investimentos, e em 2004 nós vendemos essa empresa para Thomson Reuters. Como ela chamava essa empresa? InvestTracker. 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 Era você por trás dela, então? Era eu não sabia que era fazendo análise dos fundos. E aí, a gente, quando foi vender, a gente fez um spin-off da empresa, vendeu a parte de fundos, de análise de fundos, e ficou com um segundo produto que era já um ensaio da Smart Brain, que era o seguinte, a gente, para poder analisar os nossos investimentos, seja em fundos ou em ações, em outros ativos, a gente precisava juntar tudo numa carteira única, né, num extrato único. Então a gente começou a desenvolver esse produto. Quando a gente vendeu a InvestTracker, eu criei a Smart Brain
E a história se repetiu, foi muito 2004, semelhante. 2005, mais ou menos. 2005 acabou sendo 2005. a fundação da Smart Brain, e aí de 2005 até 2010 a gente desenvolveu um sistema bem parrudo em termos tecnológicos para fazer a consolidação de carteira de investimentos, que nada mais é do que buscar os dados de extratos de todos os bancos e corretoras que um investidor tem e colocar tudo num extrato único para você poder fazer uma análise bem feita da sua carteira, medir risco, rentabilidade, retorno por estratégia, ver qual ação tipo, pagou mais dividendo, tem yield melhor, pior dentro da sua carteira. Não é só consolidar, não é só juntar os dados e falar, tá aqui, tá não, a gente faz várias análises e diversos tipos de análises dentro disso. E isso também foi na mesma história da Investrack. A gente começou a usar como produto proprietário, aí vários amigos também conheceram e falaram, putz, a gente também precisa. E aí em 2010 a gente abriu a comercialização desse produto para mercado. E aí já estamos aí... Agora, me explica uma coisa. Quando você fala no Family Office, me parece óbvio que está gerindo um volume de dinheiro muito alto, muito grande, que o Family Office necessita desse produto, porque tem investimento aqui dentro, lá fora, talvez em mais de um banco ou mais de uma instituição financeira. Sim. Faz sentido, né? E para o investidor, assim, isso vale para uma pessoa que tem conta em 3 bancos, por exemplo? Vale. Vale pelo seguinte, hoje a média do brasileiro tem conta em 5 bancos. Tá? 5 bancos? 5, Isso daí veio crescendo muito, a própria bancarização veio crescendo muito, ela já atingiu um nível hoje, aproximadamente 90% da população que tem recurso tem conta, e essas 5 contas, normalmente você tem algum tipo de investimento num banco ou numa corretora, pode até ser uma poupança aqui, um CDBzinho conta esquecida. ali, tem conta esquecida, aí você tem uma ação que você comprou há não sei quantos anos atrás, numa corretora X. Então, quando você fala, eu tenho tudo isso daqui, mas eu olho de forma isolada, quando você olha de forma isolada, você está fazendo uma análise muito específica daquele ativo. A hora que você põe tudo junto, aí você consegue ver, não, olha, isso daqui é melhor, a poupança não é tão boa quanto esse CDB que eu estou investindo, a ação tal é pior do que a ação tal. Então, isso te permite fazer uma gestão da sua carteira muito mais eficiente e muito mais, provavelmente, rentável e de acordo com o risco que você quer correr. E o cliente ele tem que autorizar você a acessar? Se ele estiver no Open Bank lá, ele está liberado. No Open Banking você já captura o dado automaticamente. Né? Então ele tem que dar autorização e aí você captura o dado. A gente trabalha muito no mercado B2B na Smart Brain. Então o nosso produto é muito utilizado pelos assessores e consultores de investimentos, que eles utilizam para fazer a gestão dos clientes deles e para soltar o extrato para os clientes deles. Né? Então normalmente esse sistema ele tem 1000 variáveis de análise, você pode fazer vários tipos de análise. Então, ele não é uma coisa padronizada, ela é até customizada, porque cada assessor gosta de fazer de uma forma a assessoria que ele presta. Então, assim, se eu sou cliente de uma instituição, eu posso pedir para o meu assessor fazer, porque geralmente o consolidado, se você tem a conta na XP ou a conta, ele pega o universo da XP ou do BTG ou da Orma, de qualquer plataforma, ele te dá aquela. Mas se eu tenho uma conta aqui e tenho uma conta, sei lá, no Itaú, eles hoje não conseguem, não conversam. Não conversam, Então o que ele vai fazer? Pegar a minha conta, se eu tenho 5 instituições, ele vai juntar. Exatamente. Só que você não dá recomendação, você só faz um quadro do que está acontecendo. Só faz o quadro, a consolidação em si, apresenta o extrato, né, a carteira da forma como você definiu o que quer ver, e faz análise de rentabilidade, análise de risco, análise de retorno de longo prazo, yield da carteira, todas essas análises, mas a gente não arbitra sobre as carteiras. Se eu, pessoa física, que sou um investidor, quiser adquirir, eu posso também? Pode. Quer dizer, se eu sou um investidor que opera em 3 países, né, eu consigo... Esse que eu te perguntar, também pega contas globais? Pega onshore, offshore, imóveis e ativos e líquidos. Como é que você pega imóveis, cara? Imóveis é engraçado. A gente montou a parte que a gente chama de real estate. É uma parte onde você vai imputar todos os dados imobiliários que você tem, da sua carteira imobiliária, aluguel, bababi, como é que funciona. A partir daí, eu tenho 2 formas para fazer a precificação daquele imóvel.
ou eu vou fazer a precificação em cima de uma taxa de inflação mais alguma coisa, que aí vai ser definido pelo cliente, ele escolhe o que ele quer fazer, ou ele pode fazer a valor de mercado, mas ele informando o dado para a gente faz um input no sistema. Entendi. A gente não captura essa informação hoje no mercado, até porque o mercado é difícil, né? É difícil. Já está começando a ter, tá? Nem começando, acho que já está um pouco até avançado isso, mas ainda é muito limitado, sei lá, só uma região de São Paulo, uma região do Sul, não é um negócio amplo. E isso vale para qualquer tipo de imóvel? Uma fazenda pode estar, Qualquer né? tipo de imóvel. Então o cara consegue ver todo o patrimônio dele Todo. na carteira, é isso? Todo. Você pode ver imóvel, ativos e líquidos, carro, terreno, fazenda, barco, Tudo? tudo. Aí nesses casos você tem que colocar o valor estimado. Você tem que pôr o valor, A gente, na verdade, recebe os valores dos clientes, a gente faz o input no sistema e disponibiliza para ele, aí depois ele só vai alimentando o resto. É que você fala que muita gente, né, Cássio, quando está fazendo investimento, ele está olhando a aplicação, o dinheiro. Né? Aí, de repente, ele tem muito mais parado em imobiliário, né? Ou no outro ativo. Tem. Essa diferença é grande também. No Brasil, a proporção de imobiliário para financeiro, há uns 10 anos atrás, estava na faixa de 70% imobiliário, 30% financeiro. Tudo isso? Tudo isso. Hoje caiu. Isso até quem faz é um estudo global feito pelo Credit Suisse, que ele solta anualmente. Isso caiu bastante. Hoje a gente está numa proporção de 55%, abaixo de 60% no imobiliário, e já uns 40%, 45% no financeiro. Então, o financeiro ganhou muito destaque ao longo desses anos. Obviamente que aí tem taxa de juros, que acaba contribuindo para isso. A pessoa vai lá, vende o imóvel, acaba aplicando aí no CDI e fica lá quietinha. E também pelo próprio aculturamento do investidor, que começou a conhecer mais a dinâmica do mercado financeiro com o advento aí de todas as plataformas, que acabaram, vamos dizer, fazendo um papel muito fundamental aí na questão de aculturamento da população investidora. Isso é bem legal. Agora, eu queria te explorar um pouquinho, aproveitar que você está aqui para falar um pouco de investimentos, né? Porque a plataforma consolida a operação, né? E está bem claro que isso vale para planejadores financeiros, para grandes investidores, tá? Ou até pessoas que têm contas espalhadas. Sim. Mas é caro esse serviço? Não, ele tem vários níveis de preço. Como eu te falei, o forte da nossa venda está mais para o profissional, assessor e consultor, mas ele é um produto que tem várias graduações de preço. Então, aí ele fica acessível às vezes. Tudo na rede? Tudo na rede, tudo em cloud, também é tudo codificado, a gente não tem acesso a nome nem nada de Legal. Agora, cliente. você é CEO da Líder Participação, então você está tomando decisão de investimento. O tempo todo. O tempo todo, né? Está olhando o mercado e tal. E eu, assim, cara, eu vi a gente viu uma série de gestoras surgirem. Falar assim, agora, juros a 2%. Foi uma maravilha. Vou montar minha gestora e vou ganhar dinheiro. Não é isso? E foi uma curva. Realmente surgiram o que gestora? Aí vem o governo falando, não é mais 2, é 4, não é 4, é 6, é 8, é 10, é 14, é 14,75 e não há perspectiva de queda. Por enquanto não. Aí você, sem fazer muita coisa, garante 1,20 na sua carteira, né? Acima de 1%. E aí, José? Eu te digo o seguinte, primeiro é totalmente, quando você pega esse movimento do mercado, você fala assim, o mercado do Brasil é um mercado de rentistas, porque a gente sempre teve juro alto, inflação alta, então sempre teve essa dinâmica. Só que o brasileiro é muito acostumado a ter aquela média de 1% ao mês. Essa média de 1% ao mês, ela paga a conta de vida de um monte de pessoas. Tá? Quando essa média começa a cair para baixo desse 1% ao mês, ou próximo disso, aí começa a haver um incômodo, porque a renda não está pagando as contas de vida daquela pessoa. Então a pessoa começa a ir para a diversificação. E aí foi exatamente quando aconteceu o que você acabou de comentar. Quando o juro e a inflação vieram lá para baixo, vou pegar a época de 2016 até 2020, vamos falar assim, houve uma migração muito grande das pessoas investindo em fundos multimercados, fundos imobiliários, bolsa, ações, fundos de ações e assim sucessivamente. Então esse boom aconteceu e foi justamente aí que nasceram várias gestoras e, como você falou, gestoras que começaram pequenas e
em 1, 2, 3 anos já estavam com 5, 10 Sempre bis. ganhando dinheiro. Sempre ganhando dinheiro ali com as taxas. E o público acostumou a fazer esse tipo de investimento. Tanto é que se você for olhar o crescimento de pessoas hoje cadastradas na Bolsa, ela saiu naquela época de 300 mil pessoas, hoje nós estamos com 5, 6 milhões de CPFs cadastrados na B3, né? Então cresceu muito esse mercado e cresceram muitos gestores. Aí veio esse movimento ao contrário. Quando começou o movimento ao contrário, você começa a ter de novo a dificuldade do próprio gestor em superar o CDI. Porque não é simples, né, superar o CDI. Até porque um erro da gestora é comparar a sua rentabilidade com o CDI. Exatamente. Deu tanto do CDI, Exatamente. deu tanto do CDI. Esse é outra vício brasileiro. Vício brasileiro. Não, deu 80%, deu 110, deu 200%. Exato. Já tá contaminado na largada. Já está na largada. Então, aí o que aconteceu? O pessoal começou a ter dificuldade de dar essa remuneração próxima do CDI, muitas vezes estava inferior, e aí a proporção de risco-retorno que todo mundo começa a olhar, ela não fica tão boa, porque se você está num fundo multimercado, óbvio que esse fundo tem um risco de volatilidade X, e se você for para um título de renda fixa, você vai ter o mesmo retorno sem volatilidade tão grande quanto num fundo multimercado. E aí veio o advento, que eu acho que esse foi um chamariz muito grande, dos títulos incentivados, que são os que não pagam impostos. Aí foi a machadada. A machadada. Então aí o mercado migrou muito para o crédito. A gente fala que várias gestoras aí de multimercado começaram a fazer produtos de crédito com lastro em CRI, CRA, debenture, etc. E começaram a crescer de novo por essa vertical. Hoje, quando você olha o mercado é muito farto hoje na parte de crédito, diminuiu bastante a parte de multimercado e a parte de ações e fundos de ações. Nós estamos até nos mínimos históricos. Não sei se você concorda, mas é uma coisa que eu vejo engraçada. Os fundos, o Brasil, a estrutura de investimento nossa, as pessoas não sabem ganhar com o mercado em baixa. Não. Isso é assim, quando a bolsa sobe, os fundos vão performar. Quando a bolsa cai, os fundos caem. Quer dizer, você pode ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Exato. E estatisticamente, a gente olhando isso, por que a cabeça do gestor não trabalha com a posição de venda, na posição contrária? Eu acho que no Brasil tem um problema grande, que é a questão da liquidez. Então, todos os fundos, até fundos de ações, eles têm liquidez aí de 30 a 60 dias. No passado era diária, tá? Que era, a maioria dos fundos de ações, inclusive, era liquidez diária. Quando você tem liquidez num produto como esse, você tem que dar vazão toda hora à entrada e saída dos seus cotistas. Sim. E isso, de uma certa forma, prejudica a sua gestão. Porque, vamos dizer, se o mercado começa a cair e você tem cotistas do seu fundo que estão preocupados com a situação econômica, etc., e querem resgatar, vão resgatar, e você está tendo que vender o seu ativo para dar o resgate para o seu cliente no pior momento do mercado. Então, acaba tendo essa influência da liquidez, que eu acho que ela é significativa, e o próprio mercado de derivativos no Brasil, ele não é tão antigo quanto é o mercado norte-americano, é um mercado mais recente. 86. Exato. 87. 86 e 87. Então aí, esse mercado dinamizou muito, óbvio, mas não é na mesma proporção e na mesma intensidade que os gestores internacionais trabalham. Me diz uma outra coisa, quando a gente fala de ações de equities, a gente tem hoje não só oportunidade no mercado brasileiro. Hoje, se você quiser comprar um papel lá fora, você tem de maneira muito fácil, né? Era impensável há algum tempo atrás. Como é que você está vendo hoje, globalmente, o mercado? Quer dizer, quais são as oportunidades? Tá? Eu sempre falo para a minha gestora, falo assim, olha, eu prefiro operar na bolsa de fora, americana, né? Porque ali as regras eram um pouco mais estáveis, tá? Não podemos citar o nome do presidente americano, porque senão o YouTube cancela a gente, mas teoricamente a economia ali refletia mais o desempenho da economia americana. Como é que você está vendo hoje as oportunidades aqui no Brasil e fora do Brasil? Como é que você, como gestor ali, no dia a dia, está vendo isso? Olha, eu vou te falar o seguinte, a nossa cultura sobre investimento em ações, em equities, ela é muito antiga. Então a gente já faz isso há muito tempo. Na verdade, vou ter que entregar um pouco da nossa idade. É sua, eu sou mais novo que você. Há uns 40 anos que a gente já faz isso e a gente veio aprendendo ao longo do tempo
com erros e acertos, o que era melhor fazer e o que não era. O que é a postura que a gente adota como investidor de ações? É a postura de longo prazo. Por que longo prazo? Porque no curto prazo, o mercado de ações, a precificação dos ativos, não é só de ações, mas é que o ações é latente porque você tem preço todo dia. Ele é contaminado por N questões, não só a questão da performance da empresa que você está investindo. Então, aí você tem fatores políticos, econômicos, né, tarifaço, seja lá o que for, você está sempre influenciado na precificação dos seus ativos por essas questões também. Quando você elimina o tempo, vamos falar assim, eu estou olhando com perspectiva de 10 anos, esses fatores de curto prazo, eles se dissolvem, porque não vai ser todo ano ruim, não vai ser todo ano bom, ele vai oscilar, vai ter momentos bons e momentos ruins. E nesses momentos é que surgem as grandes oportunidades. Porque alguns momentos, vamos falar, quando a gente estava vivendo taxa de juros muito baixa no Brasil, os ativos de bolsa estavam ou no seu preço justo ou caros para a média histórica do que era o mercado brasileiro de ações. E quando você tem um juro a 14,75, as ações, de uma maneira geral, que estão no seu mínimo histórico hoje, em termos de retorno, estão muito baratas frente às oportunidades de longo prazo. Agora, isso quer dizer que a pessoa vai comprar ação hoje barata e vai ter retorno em 6 meses? Não, não quer dizer. Porque pode acontecer um fator político, tributário, seja lá qual for, e a ação vai cair por N motivos. A longo prazo, isso se dissipa. E aí, a regra é sempre o que aquela empresa está gerando de retorno para o seu acionista. Se ela está gerando valor, crescimento, está dando retorno sobre ela, os investimentos que ela faz, etc. Então, isso é que é o valor da empresa no longo prazo. Mas eu duas provocações para você aqui. A longo prazo, ok. Só que a gente vai morrer um pouco mais velho, né? 80, 82, sim, 90, né? Então, a decisão de investir, se você falar para um jovem longo prazo, ele tem 60 anos pela frente, sim, aí é fácil, de ciclo, tá? A pessoa que está com 60, 70, ele não tem o longo, não tem, sob o ponto de vista de tempo de vida, né? Isso muda a decisão de investimento? Muda a proporção que você pode ou não investir em ações, porque o que a gente fala é, para você ser investidor a longo prazo, o dinheiro que você investe em ações, você não pode precisar no dia a dia, porque você normalmente vai precisar no pior momento do mercado. E aí você não tem o que fazer, tem que vender na baixa. E na medida que você vai envelhecendo, você vai precisando mais de funding. Então, isso aqui é uma boa dica. A carteira de uma pessoa tem que ser dosada, equilibrada em relação a essa longevidade das pessoas. A segunda derivada que a gente fala, assim, não é apenas uma questão de quanto você está alocando. Se você fizer uma análise de retorno de 3 anos, que não é um período tão longo assim, ela já é razoavelmente suficiente para expurgar vários efeitos de curto prazo. 3 anos. Então, o nosso Family Office ele trabalha com metas de retorno de 3 a 5 anos, que a gente faz metas nesse período. E a gente busca um retorno absoluto entre 15% a 20% ao ano. Ao ano? Em média. Parece que fala, isso é fácil. Isso não é fácil também, isso é muito difícil de conseguir. Você não mexe na carteira nesses 3 anos? Mas você não mexe em termos de resgate, pode fazer novas aplicações, mas resgate você não mexe. Essa é outra dica importante aqui para quem está pensando em investir. Quando você está no mercado acionário, olhar um horizonte de 3, 4 anos, acho que já é um horizonte acompanhando, bom, mas não entrando em pânico se acontecer alguma coisa. Muito pelo contrário. A gente até brinca, a gente fala assim, a gente é muito contrário ao mercado ou aos grandes movimentos de mercado. Então, em períodos de baixa, a gente normalmente é comprador, a gente está sempre com a posição em ações muito mais elevada ou comprando novas posições, e quando o mercado estica demais, a gente, a hora que está aquela euforia, todo mundo querendo entrar, a gente começa a aliviar a carteira. Vou botar outra provocação, tipos de empresa para investir, tá? Eu vejo assim, quando você olha a carteira do Warren Buffett, né? Que acabou de se aposentar, pobre, né? Pobre, tá? Isso eu acho interessante, porque ele fala assim, tem certas coisas que não vão mudar no hábito, as pessoas vão continuar consumindo. A Coca-Cola, verdade. Sei lá, Heinz, coisas que são perenes, tá? Que meio passam, tendo crise ou não, sim, a coisa acontece.
E tem as vedetes, né? Que as empresas que surgem do nada e de repente valem trilhões de dólares, né? Você pega lá, cara, como é que você lida com isso? Porque assim, me parece muito mais óbvio. Se eu estou investindo no longo prazo, eu quero investir em alguma coisa que eu vejo um horizonte. As pessoas provavelmente vão daqui a 30 anos estar consumindo Coca-Cola ou alguma coisa similar. Sim. Mas não sei se vai estar consumindo uma tecnologia que hoje está super moderna, né? A NVIDIA, né? NVIDIA. Que, agora só NVIDIA, daqui a pouco surge uma outra coisa, aquele valor todo acaba. Sim. É melhor você estar indo nas empresas de mais longo prazo ou na tecnologia? Eu acho que não tem regra, na verdade. Você tem que fazer uma análise profunda de cada uma dessas empresas e você tentar entender qual é a dinâmica e a estratégia de crescimento e retorno que aquela empresa pode te oferecer. Então, existem casos de empresas tradicionais, como você citou, uma Coca-Cola, que ela é uma excelente empresa há muitos anos. E ela não só é uma excelente empresa, como ela remunera muito bem os seus acionistas, seja em dividendo ou com os próprios investimentos que ela realiza em outros negócios. E você tem outras empresas que às vezes estão em fase de crescimento ou em fase de consolidação de um determinado mercado que é muito pulverizado, e aí essas empresas utilizam uma estratégia de crescimento mais acentuada, fazendo investimento, seja via M&A ou seja próprio orgânico, onde o retorno de longo prazo para você como investidor também é tão bom quanto uma empresa mais tradicional. Mas aí talvez o risco seja um pouco maior. Depende dos setores, dos segmentos que você está. Eu acho que assim, a gente tem hoje, né, o mercado de tecnologia, que é um mercado que a gente gosta muito e acompanha há muito tempo, não só por causa de ter empresas no setor, mas a gente gosta muito do segmento. O mercado de tecnologia, ele tem fatores de disrupção muito grandes. Então, você pode lançar uma tecnologia hoje que seja maravilhosa, amanhã essa tecnologia muda e o seu negócio pode acabar. Então, que acaba assim, né? Acaba de fato. Tem vários casos que a gente pode citar. A empresa não acompanha a evolução da sua própria tecnologia, ela fica travada naquela sistemática e morre. Então, você pega hoje, nós temos dois movimentos acontecendo muito fortes. O cloud, que é hoje a grande, vamos dizer, mudança da estrutura do mercado de tecnologia, os databases e toda a estrutura de cloud. Enorme ali na... Nossa, está uma febre agora. Isso perto da nossa casa. Tá isso é um caminho ali. Então, né? Esse é um segmento que com certeza vai. Quer dizer, olhando para 30 anos, se você quer fazer um investimento com alguma segurança, sim, vai ter... Essa parte de infraestrutura para tecnologia, que envolve esses CDs, como você falou, assim como a própria parte de energia, porque o consumo de energia para alimentar tudo isso... Mas a energia me parece meio óbvio, porque assim, independente do... A não ser que tenha uma disruptura que aconteceu, outra matriz energética que a gente não vê hoje, né? Investir nesse segmento, você está investindo em algo concreto, né? Sim, eu fico muito assim, desconfortável quando assim... Eu não consigo ver uma lógica naquela empresa. Quer dizer, aquela empresa tem um valor que você fala, isso é importantíssimo também. Por que vale tanto? Né? Isso é importantíssimo. Aliás, até uma frase do próprio Warren Buffett: se você não entende o que a empresa faz, é melhor você não investir. Não. Porque você tem que entender, obviamente, aquilo que ela faz, como ela tem as receitas e a lucratividade dela. E tem muitos negócios que, às vezes, são negócios de bolha. Se você pegar nos anos 2000, a quantidade de empresas de bolha que teve tecnologia foi enorme. Na própria Revolução Industrial, a quantidade de indústrias que nasceram e depois morreram também foi enorme. E hoje você está vivendo o advento do cloud e o advento da inteligência artificial, que são as duas tecnologias mais novas, mais recentes, que de fato estão transformando o mundo de uma maneira geral. E aí tem desde... vamos dizer, empresas que você pode falar, eu vou pegar uma startup desse mercado para tentar ver se eu vou acertar, e ela pode morrer daqui 2, 3, 5 anos. Mas só para te provocar, na inteligência artificial, quer dizer, se o ciclo de uma companhia era de 30 anos, foi para 7, inteligência artificial na semana. É muito rápido. Cada dia pode surgir uma coisa nova que destrói a anterior, quer dizer, investir nesse segmento você também tem que estar esperto. A gente que conhece um pouquinho nessa profundidade o mercado de tecnologia, existia, pegar a coisa de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, a tecnologia mudava algumas coisas, novas tecnologias a cada 7 anos. 7 anos. Isso daí começou a cair para 4, depois 3.
Hoje, é menos de um ano, você tem renovação de tecnologia Que quebra paradigma. massivamente, quebra paradigma. Não, lembra o celular? Nossa. O celular tijolinho foram quantos tijolão, anos, né? E foram anos com aquele Anos. aparelho, a coisa até evoluir. Exatamente. Cara, bacana. E assim, para a gente fechar a conversa aqui, fala um pouco de private equity, que private equity são investimento em empresas, né? Sim. Você pega o seu dinheiro em... Esse setor eu estou vendo com bastante dificuldade, né? Porque foi um boom, teve um boom aí de vários investimentos sendo feito, que as pessoas assim, pegam o recurso, colocam naquela empresa, hoje está muito difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Como é que você está vendo? É engraçado, a gente fala que o mercado de private equity ele é lagging ao mercado de ações, ao public equity. Por quê? O mercado de ações, como tem preço todo dia, ele espelha o preço positivo ou negativo imediatamente. Então, quando vem uma crise, juro alto, crise, seja lá, econômica, ações caem rapidamente. E o mercado de private equity não. Por quê? Porque ele não tem precificação diária. Ele é uma marcação que você faz, os fundos fazem, os investidores fazem, em cima dos resultados daquela empresa. E ele vai lá e põe, olha, hoje, em função do que ela gera de caixa, o valor dela é tanto. É uma estimativa. Né? Uma estimativa. Não quer dizer que tem alguém que compre aquela empresa naquele momento por aquele valor. Então, o mercado de private equity ele é lagging na queda e lagging na alta também. Às vezes na alta é menos lagging, mas na queda com certeza ele é. Por quê? Porque ele demora para fazer essa marcação para baixo. Tá? Então, quando você pegou lá o boom, lá da época de 2018, 19, 20, um monte de gente migrou para investimentos em private equity, aqui no Brasil, inclusive. Nos Estados Unidos e internacionalmente é um mercado enorme. Sim. Tá? Aqui era mais restrito, mas cresceu bastante. Esse vintage que as pessoas entraram foram muito bem até 2022, por aí, e depois começaram a pegar vintages de investimentos que foram feitos a partir de 2020 e 2021, que o preço já está para baixo. Então, aí o interesse pelo private equity começou a cair muito, porque muitos fundos tiveram que começar a fazer as marcações dos seus ativos para baixo, e o investidor viu que ele também perdia ali, entendeu? Tem volatilidade no investimento dele ali tem também. Tem perspectiva de reverter isso ou não? Tem, eu acho que ele é um movimento que acompanha o movimento do public equity com um lagging um pouquinho maior. Então, enquanto a gente está vendo a Bolsa corrigindo agora dos seus mínimos, ela deu uma corrigida agora, está longe de estar na média ainda de precificação que ela poderia estar, você vai ter em 1 ano a 2 a reprecificação dos investimentos em private equity. E você acha que o mercado, porque assim, todo investidor que está colocando dinheiro numa empresa, né, como no caso de private equity, está olhando uma eventual saída para realizar o lucro, né? Sim. Hoje o mercado está bem fechado em relação a isso. Também você acha que abre oportunidades para esse investidor? Aí começa a incentivar, né? Porque quando você começa a ter a recuperação do mercado, vamos dizer, de bolsa propriamente dito, você começa a vir nos alternativos, que aí private equity, VC, etc., eles vêm na esteira. Hoje tem fundos de private equity que pode acessar, que as pessoas podem acessar, né? Mas aí tem que ter mais cuidado na escolha desse investimento. Né? Você tem que o cara que está nos assistindo aqui fala, vou colocar no private equity. Não, é uma operação mais delicada. Né? Requisita mais estudo, principalmente dos gestores e da experiência desses gestores naquilo que eles fazem. Tem excelentes gestores aqui no Brasil, gestoras enormes, gestoras menores, mas você tem muita qualidade aqui de gestão também em private equity no Brasil. Para fechar, Cassio, olhando o futuro do Brasil, sem falar de política de nome, de partidário, falando de cenário, você acha que a gente tem... Assim, é impressionante a capacidade de resiliência da nossa economia, né? A gente está com uma taxa de juros altíssima e ainda a economia continua performando. Como é que você vê o cenário, não para o próximo ano, estou falando para um cenário você fala de ciclo de 3 anos, ciclos de 5 anos, como é que você vê a nossa atividade? Olha, eu vou dizer para você, assim, a gente primeiro, pelo menos na nossa cultura, no nosso family office, a gente gosta muito do Brasil. E você fala um ponto que eu acho que ele é fundamental. A política no Brasil, ela vai e vem, oscila entre A e Z, vamos falar assim, mas o empresário não, o trabalhador e o executivo não. Está todo mundo ali trabalhando, entregando, o país é pujante, tem consumo, tem renda para poder consumir. Então, quando você olha,
o Brasil ele sempre vai se reinventando, mesmo com as políticas, às vezes, não tão favoráveis à evolução econômica. E isso a gente continua achando que o Brasil vai manter, porque existem ciclos políticos. Hoje a gente está vivendo um ciclo político mais voltado para a esquerda, amanhã pode ser mais voltado para a direita, e independente disso, o país vai andando e evoluindo. Não é de forma rápida, é gradual, mas ele vai evoluindo. Então a gente gosta muito de investimento no Brasil e nas empresas brasileiras. Por quê? Porque a qualidade dos gestores de empresas no Brasil é fantástica. Até por isso que muitas empresas internacionais têm dificuldade de navegar aqui, porque não tem o mesmo traquejo que o empresário e o executivo brasileiro tem. Então a gente tem gestores fantásticos, tem setores ainda muito novos a serem explorados. Vamos até pegar, por exemplo, o segmento saúde. É um segmento que está em evolução, constante evolução. O Brasil ainda é pouco penetrado na saúde privada. Então, existem muitas oportunidades no Brasil. Quando você olha, e aí até respondendo aquela sua outra questão sobre investimento internacional, o mercado internacional ele é muito mais pujante e você tem muito mais opções de investimento comparativamente com o Brasil. Mas também você tem um pouco menos de oportunidades como essas que eu falei, porque eles já são mais maduros. Exatamente. Então, em termos de concorrência, de qualidade, lá fora ela é maior, aqui é um pouco menor, porque tem menos players no mercado. E só para a gente fechar aqui, é interessante. Outro dia eu fui visitar um cliente meu em Maringá. Cara, é outra realidade. Quando você chega em Maringá, tem emprego, está todo mundo feliz, estão produzindo. Uma coisa louca. Né? Talvez o problema do Brasil seja as grandes capitais, né? Porque, cara, é outra realidade. E o Maringá reflete um pouco que é o estado do Paraná, né? Então, cara, vamos tirar a cadeira, vamos tirar a bunda da cadeira, vamos visitar o que está acontecendo fora do país. Tem muita coisa, né? Tem um potencial do Nordeste para turismo, para um monte de coisa. Quer dizer, vai estar pronto para dar alavancada. O Brasil é pujante. Por isso a gente fala assim, investir em ações no Brasil, para nós, tem muita oportunidade. E lá fora também tem. Então, hoje, quando a gente está olhando o nosso portfólio, a gente está 20% a 25% alocado em empresas internacionais, vamos falar assim. Lá fora ou aqui? Lá fora. E o restante aqui, 70% a 80% aqui. Cássio, eu queria super te agradecer. Olha, foi uma aula aqui para mim, já vou reformular minha carteira, né? E te deixar um convite para quando você tiver novidades de investimentos, você está para lançar uma nova área que eu estou sabendo, de research aí, né? Isso. Eu quero aproveitar e entrevistar teu pessoal também. Nós vamos disponibilizar aí um pouco dos nossos estudos aí. Valeu. Gente, queria agradecer o Cássio aqui, agradecer você que nos acompanhou aqui. Se gostou do programa, dá o joia, compartilha, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.